Afinal, o Tassiano joga de quê? Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos analisar não só o Tassiano, tá? Algumas incongruências das escolhas do Kleber Xavier com relação ao último jogo e o que pode fazer daqui para frente, tá certo? De antemão, peço o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, ou se está assistindo e não é inscrito, porque é complicado, e hype o vídeo se essa possibilidade aparecer para você aí no seu celular, tá certo? Ajuda hypando esse vídeo para ele atingir mais pessoas, tá bom? E vamos falar sobre Tassiano e seus Blue Caps, tá certo? Bom, eu tenho dito com o tempo, tal, eu tenho falado, eu coloquei o Tassiano, com todo respeito à pessoa, tô falando do atleta, tá? Eu coloquei o Tassiano como o não jogador, porque ele não tem posição fixa no campo. Quando o Tassiano estava no Bahia, ele teve alguns momentos interessantes ali no time do Bahia, e ele estava para sair para o Santos. O Rogério Ceni, que era o seu treinador lá no Bahia, disse que, óbvio, né? O Tassiano não é um ponta, ele não é meia, ele não é atacante, ele não é volante, e meio que fez um comparativo ao Thomas Miller, jogador alemão. Jogou o sarrafo dele lá para cima. Mas, não só eu, como muita gente, quando o Tassiano estava negociando com o Santos, muita gente falou: não contrata. Muito caro. 30 milhões para um jogador de 30 anos não vale a pena. Ele não é uma solução, ele é uma aposta, então ele é uma incógnita. Não contrata. O Santos foi lá com o senhor Marcelo Teixeira, presidente, e com o Pedro Martins, antigo CEO, e contrataram esse jogador de 30 anos por 32 milhões de reais, mesmo sabendo que o Eric Pulga, por exemplo, contratado pelo Bahia com o dinheiro do Tassiano, custou metade desse valor e tem 7 anos a menos. O Hércules, contratado pelo Fluminense, fez 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, é volante, tudo bem. Foi 30 milhões de reais, 24 anos de idade. O Santos fez isso, mas o jogador foi contratado. Ele não tem culpa de ter sido contratado, diga-se de passagem, a culpa não é dele, tá bom? Enfim, Tassiano foi contratado e desde então ele não teve realmente uma posição fixa no Santos. Foi utilizado como meia pelo lado direito, como ponta direita, como centroavante, como segundo atacante, como meia, como volante e como ponta esquerda. Em todas essas funções, o Tassiano desempenhou um mau futebol. Em todas ele não conseguiu suprir as expectativas. Então eu volto lá na fala do Rogério Ceni. Ele realmente, ele não é ponta, ele não é centroavante, ele não é meia, ele não é volante. Por isso que eu cheguei nessa do não jogador, tá? Eu sei que isso é uma crítica até pesada e que pode em algum momento desestabilizar o atleta. E não é meu intuito. O meu intuito é crítico, é análise pro meu time. E eu sou torcedor do Santos, cara. Eu tenho que querer, em primeiro lugar, o bem do meu time. Se é para criticar um jogador, eu vou criticar. Sempre na bola, sempre falando da parte técnica. Se for para fazer essa análise técnica do Neymar, eu vou fazer. Se for para fazer do Robinho Júnior, eu vou fazer. Se for para fazer do Brasão, eu vou fazer. E se for para fazer do Tassiano, eu também vou fazer. E é assim que funciona. Enfim, dito isso, vamos lá. Tassiano entrou em campo no último jogo do Santos na posição que ele tinha pedido para jogar para o Kleber Xavier. Durante a parada da Copa do Mundo de Clubes, foi levantada a possibilidade do Tassiano ser negociado, etc., que poderia vir uma oferta e o Santos liberaria. Chegou até a conversa com o Atlético Paranaense e a conversa não andou. O Tassiano vetou essa saída, quer jogar no Santos, quer recuperar sua forma, recuperar seu momento, etc. Enfim, na última partida, ele entrou no meio tempo. Por quê? Porque o Guilherme não fez um bom primeiro tempo, a gente tem que ser justo. O Guilherme não jogou bem, o Guilherme estava voltando muito devagar, o Guilherme não estava tendo aquele desempenho. Não só o Guilherme, tá? Mas eu tô falando especificamente da posição que o Tassiano entrou. Aquele desempenho de entrega física e tática que ele teve em outros momentos, né? O que acabou sobrecarregando muito o Souza no jogo. E aí o Kleber Xavier
Durante o intervalo, tirou tanto o Souza quanto o Guilherme e voltou com o Escobar e Tassiano pelo lado esquerdo, o que se tornou um verdadeiro desastre. E aí eu preciso ser justo. No jogo contra o Vitória, que para mim, tecnicamente falando, foi o melhor jogo do Tassiano, e ele não jogou bem, mas foi o melhor jogo do Tassiano com a camisa do Santos, porque defensivamente ele atuou muito bem. Ofensivamente, ele fez coisas bizonhas, como aquele lance com o Neymar, por exemplo, que o Neymar entrega a bola na frente do gol para ele tenta devolver para o Neymar, erra o passe, depois tenta chutar, chuta o ar e chuta o jogador do Santos que estava chegando ali para acompanhar o lance. Se eu não me engano, o Gabriel Bontempo ou o David Washington. Enfim, perde o lance, o Neymar fica desesperado e etc. Mas defensivamente ele entrou muito bem para auxiliar na marcação, né? Junto com o Souza, não com o Escobar. O Souza estava do lado esquerdo naquela partida e jogou bem, né? E aí entrou ali para auxiliar o Souza e naquele jogo, defensivamente, ele ajudou bastante, ajudou a puxar contra-ataque, mas na marcação foi muito voluntarioso, etc. Acredito, sendo honesto, que o Kleber Xavier pensou nessa linha de raciocínio para trazer o Tassiano para esse jogo contra o Mirassol, para dobrar na marcação. E eu sempre tenho um ponto de vista. Atacante, óbvio que o atacante é o primeiro defensor, mas atacante tem como prioridade da sua posição, inclusive, atacar. Ele tem que ir para frente, criar, finalizar. E acabou viralizando depois o vídeo do Neymar olhando para o Kleber Xavier e perguntando: o Tassiano tá jogando de quê? O Tassiano joga de quê? Porque você olhava para o campo e você não via efetivamente o posicionamento do Tassiano. Ele era ponta, ele era meia, ele era 9, totalmente atabalhoado, sem encostar, sem fazer triangulação, sem voltar para auxiliar na marcação, que para mim era isso que ele tinha feito, né? O Kleber Xavier, para que ele entrasse nesse jeito no jogo, para dobrar a marcação ali, para causar um incômodo no ataque do Mirassol. E ele não fez nada disso, né? Entrou muito mal, foi muito mal e jogou na posição que ele pediu para jogar, como meia avançando pelo lado esquerdo. O Tassiano não fez, não atacou o espaço, não criou espaço, não abriu marcação, não puxou marcação para que outros tivessem mais liberdade, não foi taticamente nem disponível taticamente, né? Então, sabe, às vezes o jogador ele não consegue fazer um trabalho muito bom com a bola nos pés, mas taticamente ele tem um posicionamento interessante. Quando o time está sem a bola e está atacando, ele é um cara que vai puxar a marcação para abrir espaço para outros jogos, que é o tal de jogar sem bola. Nem isso ele fez, né? O Santos foi uma nulidade completa e o Tassiano entrou e dificultou ainda mais. Já estava difícil com o Guilherme, que já tem suas particularidades, já tem os seus erros, mas assim, o Tassiano, comparado ao Guilherme, assim, falta muito. A diferença é muito grande, pelo menos com a camisa do Santos. E a gente tem que ser honesto, o Guilherme sobra muito em comparação ao Tassiano. Muito, muito mesmo. E eu tô falando de um jogador que tem muitos problemas, que é o caso do Guilherme. Enfim, Tassiano entrou, não funcionou na posição que ele pediu para jogar. E aí a gente vai para as escolhas do Kleber Xavier, porque eu tô falando do Tassiano joga do quê? E eu continuo na mesma afirmação. Para mim, o Tassiano é um não jogador, porque um cara que não consegue ser útil em nenhuma posição é porque ele não é jogador, no meu ponto de vista. Você tem jogador polivalente, que ele vai te entregar várias posições com qualidade. Isso é um jogador polivalente. Por exemplo, o Elano. O Elano já jogou de meia pelo lado direito, de meia pelo lado esquerdo, de meia centralizado, de segundo volante, de segundo atacante, de lateral direito, e em todas ele desempenhou uma função interessante. Não é verdade? Eu posso te trazer essa informação. Eu não vou comparar com o Neymar, porque eu acho injusto. Mas talvez um outro jogador do Santos que tenha feito isso, Paulo César, lateral direito, lateral esquerdo, volante. Todos com a mesma qualidade. Não é verdade? Principalmente como lateral direito no Santos, mas jogar de lateral esquerdo também, e se precisasse de volante. Quem mais que eu posso lembrar que fez várias funções como jogador do Santos? O Wesley, volante. No Santos ele jogou bola, né? Em outros não. O Wesley começou como um atacante, depois virou volante e jogou como meia e jogou como lateral direito. No Santos, principalmente, começou como atacante, não foi bem, virou volante, né? Virou meia no Atlético Paranaense, volta para o Santos, passa a jogar de volante, joga de segundo volante, joga de primeiro volante e joga de lateral direito. Inclusive, no jogo contra o São Paulo,
que é a volta do Robinho, né, a reestreia do Robinho com a camisa do Santos, que ele faz um gol de letra, o Neymar faz um gol de pênalti com paradinha, e o Robinho faz um gol de letra. O Wesley jogou aquele jogo de lateral direito, e jogou muito bem. Então, polivalente é o jogador que vai te entregar qualidade em diversas funções diferentes. O não jogador, ele vai jogar e vai tentar jogar em diversas posições diferentes e não vai te entregar nada. Então, neste momento, no recorte Santos, o Tassiano é um não jogador. Ele pode sair do Santos em outro clube, jogar e render. Aí ele pode ser polivalente lá. No Santos, o Tassiano é um não jogador. E pesa contra ele o valor empregado na contratação dele. Pesa muito contra o Tassiano. Como foi um dinheiro muito alto, o salário dele é muito alto, a cobrança vem no mesmo nível, a cobrança vem na mesma proporção, porque foi muito dinheiro para contratar e você, quando você coloca 32 milhões de reais no jogador, você tem que ter certeza que ele vai vir e vai resolver. Ele não pode ser uma terceira, quarta opção para o seu ataque. Ele tem que ser o titular absoluto. O Tassiano custou mais dinheiro que o Tiquinho Soares, que já foi um absurdo o valor pago, porque o Santos pagou 3 milhões de euros pelo Tiquinho Soares, na conversão male 20 milhões de reais. Mesmo assim, o Tassiano foi 12 milhões mais caro, recebe metade do salário, porque o Tiquinho recebe 1,5 barão, tá? O segundo maior salário do Santos, diga-se de passagem, fique muito claro isso na sua cabeça, mas o Tassiano, ele não é titular. Ele não é titular incontestável. Pelo valor empregado na contratação dele, ele deveria ser um titular incontestável. Ele foi contratado para isso. Mas, de novo, é um não jogador. E o Kleber Xavier, ele faz muitas escolhas, né? Eu trouxe em outro momento que o Tassiano, no meu ponto de vista, era tipo um Patrick, né? Todo ano o Santos tem um Patrick para chamar de seu. O Santos foi lá e contratou o Igor Vinícius também. Eu falei um monte dele, eu acho ele um jogador bem fraco, eu já tinha falado antes dele estrear, eu tinha falado já na contratação, acho um jogador que tem muito mais defeitos do que qualidades. Eu acho o Igor Vinícius muito complicado, tá? O JP Sherman foi apontado como um problema por muitos torcedores, e o Igor Vinícius vem um jogador 9 anos mais velho, mais caro, com um contrato longo, com mais salário, que tem provavelmente os mesmos defeitos do JP Sherman. Só que o JP Sherman tem 19 anos de idade, então você tem tempo para apurar esse problema, tem tempo para maturar e resolver. O Igor Vinícius já é um jogador formado, já é um jogador estabelecido, e ele vai ter esses problemas. Tanto é que o jogo contra o Mirassol, o Igor Vinícius, quando tinha alguma qualidade no jogo, era subindo ao ataque. Que já é dito dele, ele quando ele sobe ao ataque, ele é até útil. Quando ele vai para a defesa, ele é uma avenida, ele deixa espaços pra caramba. O Igor Vinícius, pra mim, é um tipo um Madison, porém o Madison fazia mais gols, e o Madison era horroroso. Mas, enfim, foi contratado, salário alto, contrato longo, né? Trouxe de volta um jogador que não vai ser uma solução, que vai virar um problema. Mas, enfim, foi contratado. Tanto é que teve alguns torcedores do Santos defendendo, ele jogou bem e tal, isso aqui. E aí você lê os comentários dos torcedores do São Paulo no próprio vídeo, não precisa ir muito longe não, volta no vídeo passado do pós-jogo e olha os comentários dos torcedores do São Paulo. Obrigado por levar ele daqui, obrigado, aquele não fazia nada, não defende nada, só male ataca. Tudo que foi falado antes. O meu ponto é, eu acompanho canais de torcedores do São Paulo, eu acompanho jogos do São Paulo, eu analiso os jogos do São Paulo pro Futirinhas, eu vejo jogos de outros clubes, eu estou dizendo, mas enfim, voto vencido, jogador contratado e vamos ver, tomara que ele dê a volta por cima, tomara que ele vire o Cafu brasileiro no Santos Futebol Clube, essa é a minha torcida, mas a análise não é torcida, a análise é análise. Enfim, problema dentro de campo. Não dá, nesse momento, o Igor Vinícius ser titular em detrimento ao Escobar, mesmo Escobar sendo lateral esquerdo de origem e jogando com o pé trocado do lado direito. Mesmo assim, o Escobar é superior ao Igor Vinícius. Tá certo? Outro grande problema, para mim um dos maiores, inclusive, acho que tão maior, até maior que o Tassiano, Diego Pituca. Tivemos muita paciência, tivemos muito carinho, tivemos muito respeito, queríamos a volta dele, não seja hipócrita, a maioria dos torcedores queria a volta do Pituca, porque sim, ele tinha jogado bem pelo Santos antes, tinha sido importante, o Pituca voltou, começou muito bem e desde o final do Campeonato Paulista 2024, o Pituca vem em queda livre no seu rendimento. Teve em vias de sair para o Galo, o Santos segurou. O Santos segurou o Pituca, o Santos segurou o Schmidt, o Santos segurou o Tiquinho, todos com possibilidade de serem negociados.
Até agora eu não entendo. Isso é uma cagada homérica do senhor Alexandre Matos, que quis manter esses jogadores no elenco. Caros e que não performam, mas foram mantidos. Só um parêntese, o Schmidt, ele renovou o contrato dele antes do Matos assumir, tá? O João Schmidt, que o presidente do Santos idolatra, ele ama o João Schmidt. Pode ver que o jogador que ele mais falou depois do Neymar é o João Schmidt. O presidente do Santos ama o João Schmidt. Ele renovou o contrato no mesmo dia que o Kevson. Os dois que tiveram um contrato renovados no mesmo dia. Então não vou culpar o Alexandre Matos nessa, mas os outros dois jogadores tiveram ofertas para sair e eles foram segurados. A troco de quê? Eu não tenho a menor ideia, porque desempenho não é. E o Pituca, que sim, entrou bem contra o Flamengo, depois de diversos jogos sem jogar nada, foi utilizado pelo Kleber Xavier de titular no jogo contra o Mirassol como um primeiro volante, justamente na posição que nós esperávamos que ele jogasse desde que ele foi recontratado. Camisa 5, primeiro volante. E o Pituca, novamente, foi aquele jogador que a gente tem ódio. Desempenho de atleta, não tô falando da pessoa, tá? Por quê? Porque ele se esconde do jogo, ele não ajuda na marcação, não faz cobertura, não auxilia na saída de bola, ele toca a bola e some para não receber um passe de novo. Um volante que participa menos de 15 vezes de um tempo, ele é um não jogador também. Ele não está disponível para jogar. A cabeça do Pituca não está funcionando como atleta do Santos Futebol Clube. Os jogadores, alguns jogadores do Santos têm medo de jogar com a camisa do Santos, têm medo da pressão que a torcida faz, tem falta de confiança. E o Santos continua sem um departamento de psicologia dentro do clube. Foi uma conversinha, vamos contratar, estamos analisando o mercado, vamos trazer alguém, e ninguém foi contratado. O Santos continua sem um departamento de psicologia, nem departamento, sem um profissional de psicologia no clube. Um profissional, não tem uma pessoa que faça um trabalho psicológico. Eu não estou falando que você não pode ter ajuda psicológica de uma pessoa comum, mas um profissional da área é extremamente importante. E esses atletas que estão desempenhando tão abaixo, principalmente porque você vê que mentalmente eles não estão sendo capazes, estão mostrando isso. O Guilherme, por exemplo, ele teve que buscar ajuda psicológica fora do Santos. Óbvio que um atleta ele tem condições financeiras de bancar uma ajuda psicológica individual, mas um clube ele tem que oferecer esse serviço para o clube, porque para visar o desempenho do clube. Óbvio que cada caso é um caso e ele precisa ser analisado individualmente. Porém, num montante, num contexto geral, em benefício do clube. Óbvio que vai auxiliar individualmente cada um, mas num contexto geral de clube. O Santos não ter, continuo afirmando, o Santos não ter pelo menos uma pessoa responsável pela psicologia do clube é um escárnio. É inaceitável. E o Santos continua fazendo isso. Empurra com a barriga. Vê até onde vai esticando a corda. Vai esperar ser rebaixado de novo para falar, puta, é melhor contratar um psicólogo. O Neymar só fica no Santos se o Santos classificar para alguma competição internacional, principalmente a Libertadores, tá? Se o Santos não for para a Libertadores, o Neymar não vai ficar no Santos. E não tô falando nem que é só isso o problema, tá? Essa mentalidade derrotista do Santos está impregnada no clube. E a manifestação do Neymar no pós-jogo é muito sobre isso, tá? O Mussetti trouxe, inclusive, essa informação de que o Neymar soltou os cachorros no vestiário. E que quando foi interpelado lá, não, gente, cabeça erguida, ele cortou esse assunto. Cabeça erguida é o cacete. Tem que ficar de cabeça baixa, porque o que aconteceu hoje aqui é inaceitável. Isso que a gente espera de um capitão, tá? Eu sei que tem muita gente que fala, ai, o Neymar, você ficar aí lambendo bola. Isso é lamber bola? Então tá tudo certo, meu irmão. Eu tô cansado de querer explicar o óbvio para as pessoas e as pessoas fazerem questão de deturpar. Então, quer deturpar? Deturpa. Eu tô pouco me fudendo, de verdade. Quer deturpar? Deturpa. Minha opinião é muito bem clara. Você quer deturpar? E eu digo mais, hater é pior do que puxa-saco. O puxa-saco só quer ver o cara bem. O hater, ele busca qualquer subterfúgio para querer diminuir a opinião do outro. Hater, você é hater. Você é muito pior que qualquer puxa-saco. De qualquer coisa, não só do Neymar, tá? Puxa-saco de Cristiano Ronaldo, puxa-saco de Messi. O hater é muito pior. Porque o hater ele vai usar qualquer pequeno artifício para diminuir a opinião alheia. Pensa nisso. Mas enfim, o Neymar soltou os cachorros no vestiário, falou que é uma atuação inaceitável e corrobora com o que ele falou no pós-jogo, né? Faltou tudo.
Faltou tudo. E ele se colocou no mesmo balaio, tá? Joguei mal pra caramba, isso não pode acontecer. E é uma coisa que eu acho que tem que ser colocado, que é uma fala do Guardiola em um dos jogos do Manchester City, no momento conturbado, que ele tá no vestiário, no intervalo de jogo, o City não tá jogando bem, e ele fala assim: tem pessoa que vem aqui no estádio, gasta o salário do mês inteiro para ver vocês jogar e verem vocês jogar e vocês estão entregando isso aqui. Vocês têm obrigação de se esforçar muito mais. E é isso que falta no Santos. A mentalidade derrotista, muitas vezes, de querer jogar jogo grande, que foi o caso do Flamengo. É um jogo grande, né? É um jogo de maior proporção, um jogo de mais visibilidade, um jogo de maior atenção. E você tem uma dedicação muito grande contra o Flamengo, você vai jogar contra um Mirassol que merece todo o respeito, porque o Santos, ele faltou com respeito com o Mirassol. Faltou com respeito, não deu o devido respeito, porque o treinador resolveu poupar jogadores para o jogo contra o Mirassol, um time que só tem uma competição para disputar, poupando o jogador, poupando carga. Isso é inadmissível, cara. Mas, voltando às individualidades dos jogadores, o Santos não pode ficar escolhendo botar o Tassiano em detrimento ao Gabriel Bom Tempo, que é muito melhor. Não pode escolher botar o Igor Vinícius em detrimento ao Escobar na lateral direita. Não pode, tá? Não pode escolher o Diego Pituca no lugar do Rincon. Não pode. Ah, o Rincon tá mal. Você contratou o Ilharão agora. Põe ele. Ai, não tá mal. Bota o Bom Tempo ali pra jogar e bota o Zé Rafael de primeiro volante. Ai, não dá, não sei o quê. Bota o Rian de segundo volante e bota o Zé Rafael de primeiro. O Pituca hoje, com todo respeito ao que ele já jogou pelo Santos, embora não seja ídolo, tá? Diga-se de passagem, o Pituca, ele não pode estar em campo porque ele não tem condições psicológicas de vestir a camisa do Santos. Inclusive, a gente tem que ver pessoas do convívio dele ficar dando indiretinha em rede social para torcedor. Bota a viola no saco, baixa a cabeça e trabalha, meu irmão. Trabalha. Trabalha. Não tá satisfeito? Pede para sair. Pede para ser negociado. Procura o clube do Japão que te contratou e pede para ir embora. Falou, faz uma oferta aí para contratar a gente aqui de novo. Eu acho que o Santos vende até de graça só para se livrar do salário. Porque o que eu tô vendo como torcedor é que não tem nem empenho. Tamanha falta de confiança. Corre errado, corre tudo torto, foge de onde a bola tá. Jogador assim não tem que vestir camisa de clube nenhum, não é só do Santos não, é clube nenhum. Se você abrir mão do seu ganha-pão, porque você vai pro jogo e você evita ficar perto da bola, é porque você tá abrindo mão do seu ganha-pão. Não joga, se aposenta, vai fazer outra coisa. Vai plantar batata, vai plantar couve-flor, não sei, mas deixa o futebol. Entende? Esse é meu ponto de vista. Óbvio, eu tô falando de 3 jogadores, mas podem ser mais, tá? Tem o João Schmidt, que a gente pode falar também, Tiquinho Soares, o David também, que tá uma perna do caramba. Não vou nem falar do jogo do Mirassol, que ele jogou quase nada de tempo, mas tá uma perna do caramba, falta de confiança pra caramba. Eu continuo batendo na mesma tecla. O principal problema continua sendo não tem no departamento, não, continua a ser não tem um departamento psicológico no clube. Tem que ter, isso é obrigatório. Não é obrigatório porque não tem, né? Deveria ser obrigatório. Mas pelo menos um profissional da área. Para poder trabalhar individualmente com os atletas em prol do benefício maior. Eu não estou falando de campeão. Estou falando de ter discernimento, de ter confiança, de acreditar no trabalho e de honrar a camisa que está vestindo. O Santos não pode ser um clube com mentalidade de derrotado. E o Santos é. Em alguns raros momentos ele não é. Tanto que a gente criou uma confiança de que depois do jogo contra o Flamengo, após as outras vitórias, teria uma mudança de chave. E aí o Santos foi tão soberbo, num contexto geral, eu tô falando de todo mundo, tá? Ai, não fala do Neymar. Conta o Neymar também. O Santos foi tão soberbo, achar que seria tão fácil e tomou uma tratorada de um nível de uma surra homérica. O placar do jogo deveria ter sido muito mais que 3-0 para o Mirassol, porque o Mirassol fez por onde para enfiar uma sacolada de gols no Santos. Então precisa mudar a postura. Todo jogo num campeonato de pontos corridos, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, são jogos difíceis. O jogo contra o Sport vai ser muito difícil. O Botafogo foi lá e ganhou por 1-0 no finalzinho do jogo.
Sofreu muito para ganhar. E é o time que tem 3 pontos em 14 jogos no campeonato. 14 ou 13, enfim, 3 pontos apenas. Não ganhou ainda, mas não é jogo fácil para ninguém. Dá trabalho. E a obrigação é vencer pelo momento do adversário. Eu só tô dando um exemplo. Você não pode encarar jogo assim com salto alto. Óbvio que em determinado momento você pode testar um jogador, mas o que o Kleber Xavier fez no jogo contra o Mirassol, de querer mudar a defesa, de querer mudar o posicionamento, num time que estava acertado finalmente, foi um escárnio com o torcedor, cara. Foi um tapa na cara do torcedor. É preciso rever essas coisas. Mas principalmente os jogadores que ele tem escolhido. Você não escolhe, você não abre mão do Gabriel Bontempo para colocar Tassiano. Não abre mão, porque o Gabriel Bontempo entrega. Ele tem vontade de jogar. Olha a personalidade do Gabriel Bontempo, olha a personalidade do Robinho Júnior, olha a personalidade do Pituco e do Tassiano. Olha a diferença abissal entre a postura deles em campo, de dois atletas que subiram esse ano, e a diferença para dois jogadores com mais de 30 anos que não têm confiança nenhuma em vestir a camisa do Santos. Isso tem que ser levado em consideração, não é eu vou recuperar esse cara. Recupera quando tiver possibilidade de recuperar. Esse momento é para lutar contra o rebaixamento. O Santos está na zona de rebaixamento de novo porque vocês são arrogantes e soberbos. Mudem essa postura ou a gente vai para a vala de novo. Não tem mais mística para se apegar. Eu já falei isso e volto a repetir. Não tem mais mística para se apegar. Se o Santos não respeitar, os adversários não respeitar a própria história, o Santos vai cair de novo, independente de quem está vestindo a camisa. Espero que isso fique muito claro, tá bom? Enfim, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima.